Boa noite, meus irmãos, graça e paz que seja multiplicada nessa noite. Quero trazer uma palavra ao coração de vocês nesse tempo em que a gente está tendo a oportunidade de nos falar através das lives e dos vídeos. E eu louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade, pela tecnologia que nos dá a condição de nos falar e abranger a todos, a maioria dos irmãos que tem no seu celular, WhatsApp, o Facebook, o YouTube. E eu quero trazer uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de encorajamento ao nosso coração. Eu, como seu pastor, venho trazer esta palavra. Talvez eu coloque esse vídeo no YouTube para que outras pessoas também assistam e possam ser consoladas através desta palavra baseada na Bíblia Sagrada. Meu nome é Pastor Sandro Cortes. Para quem for assistir esse vídeo, que não é da Primeira Igreja Batista do Parque Beira-Flor, para identificar, saber quem é que está falando. E estamos aqui em Nova Iguaçu, Prados Verdes, Rio de Janeiro, e eu quero trazer uma palavra de conforto, de ânimo para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Eu quero falar sobre duas coisas importantes: preocupação e ansiedade. Eles estão em toda parte agora, nesse tempo, e muitos de nós já sentimos. Eu sei que eu tenho, vocês têm medo, têm ansiedade, preocupação. Certas palavras que provocam isso são, por exemplo, pandemia, isolamento, quarentena. Quando isso acontece, quando surge essa palavra para nós, a gente começa a jogar um jogo, e se? E se? Que jogo é esse? O jogo de e se acontecer ou aquilo acontecer? E se acontecer comigo? Então, como crentes em Cristo Jesus, eu quero encorajar vocês a se preocupar e ser mais diligente com aquilo que você tem no seu coração, que é a sua fé. O coronavírus é um vírus real, é sério, mas nós, como crentes em Cristo, não precisamos entrar em pânico por causa disso. Você sabe que essa palavra preocupação, ela vem de uma palavra inglesa, e essa palavra, ela significa estrangular, sufocar. A preocupação, então, ela tira a vida de nós. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 27 em diante, ele vai dizer: e qual de vocês, por estar ansioso, pode adicionar uma única hora ao seu tempo de vida? Portanto, não fique ansioso com o amanhã, pois o amanhã estará ansioso por si só. Suficiente para o dia é o seu próprio problema. Jesus disse: olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Não fique ansioso. Não fique ansioso. Então a preocupação, na verdade, ela não vai nos esvaziar a tristeza amanhã da nossa vida. Ela vai esvaziar hoje a nossa força. Ela vai fazer com que nós percamos a força, ficamos mais fragilizados. Então, a pergunta é: como devemos responder a esta crise global da saúde, essa crise que está acontecendo pelo mundo inteiro? E hoje temos não só uma crise na saúde, mas uma crise econômica também em muitos países. E como responder a essas coisas? Nós devemos fixar, a minha resposta, devemos fixar os nossos pensamentos sobre o que é verdadeiro, o que é honroso, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é admirável. Pense nas coisas que são excelentes, que as coisas que são dignas de louvor, como, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8. São 8 coisas que você precisa colocar na sua mente, precisa encher a sua mente. Eu quero citar para vocês aqui algumas dessas coisas. A gente pode orar pelos outros. A gente pode orar por aqueles que estão doentes nesse momento e nos preocupar com eles, porque tem muita gente doente. A gente pode orar por aqueles que não estão doentes ainda, mas são do grupo de risco, por exemplo. Precisamos orar pelos médicos e enfermeiros que estão trabalhando, também os pesquisadores que estão tratando pacientes que estão acometidos desse vírus, e também para impedir esse vírus. A gente precisa orar pelos funcionários do governo que
precisam tomar, às vezes, decisões difíceis. Devemos orar pelos nossos amigos, devemos orar pelos nossos familiares, devemos orar pelos nossos vizinhos. Pensar nos outros, irmãos, é algo extraordinário, porque isso vai tirar o nosso foco de nós mesmos. E, na verdade, vai ajudar a reduzir a nossa preocupação e a nossa ansiedade. Pensa que temos tantas coisas a pensar, a nos preocupar, porque somos crentes em Cristo e a Bíblia diz que o Senhor está conosco, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E aí, eu quero dar um conselho a vocês. Ao invés de nós ficarmos ouvindo já nesse tempo, porque já ouvimos tantas coisas, eu, por exemplo, não aguento mais ouvir pela televisão, pela mídia aberta e em qualquer outra, ouvir tantas notícias. E assim que a gente abre os olhos pela manhã, já tem uma notícia, quando vamos dormir à noite, a gente fica envolvido com isso o dia todo. Mas eu gostaria de convidar você a terminar o dia ou a começar o dia lendo a palavra, orando ao Senhor. Podemos meditar nas palavras esperançosas que o próprio Deus nos dá em Isaías 43, versículo 2. Olha que coisa linda que a Bíblia nos dá. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando você passar pelos rios, elas não o varrerão, ou seja, as águas não o varrerão. Quando você andar pelo fogo, não será queimado. As chamas não vão incendiar você, ou as chamas não vão arder em você. Qual seria a tônica desse convite? Transforme a sua preocupação em adoração. Transforme o seu medo, a sua ansiedade em momentos agradáveis com Deus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra. Quando nossos pensamentos, quando pensamos ansiosos, sabe o que acontece? Surgem em nossa mente alguns intrusos indesejados. Podemos varrê-los de volta com louvor. Aquilo que surge em nós, a preocupação, a ansiedade, vai surgir na nossa mente. E aí o que você precisa fazer? Eles servirão como intrusos. Você precisa então expulsá-los com louvor, com adoração, cantar música, dançar, tocar um instrumento ou fazer o que nós fazemos quando experimentamos o nosso amor e temor ao nosso Deus. Louve ao Senhor, glorifique a Ele, cante louvores a Ele. Sempre haverá algo que nos assustará nessa vida. Sempre vai haver algo que vai nos preocupar. Mas nesses dias, irmãos, tão incertos, não para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Para nós não tem nada incerto. Para nós o amanhã é certo, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Podemos então reservar e aproveitar essa oportunidade, reservar um tempo para contar nossas bênçãos e agradecer a Deus pela provisão que Ele tem dado a nós, pela proteção que Ele tem dado a nós todos os dias. Não precisamos ficar cheios de medo, de ansiedade e de preocupação. Guarde uma coisa no seu coração. Deus nos ama e quer um relacionamento conosco. É por isso que Jesus veio a essa terra. Ele veio para nos dar o significado verdadeiro da vida e a esperança da vida além da sepultura. É por isso que nós crentes às vezes somos taxados por malucos, doidos, irreverentes, porque nós acreditamos em coisas que só quem tem fé em Cristo, quem conhece a Bíblia pode acreditar. Nós cremos na vida além da sepultura. Nossa esperança não é só aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança fosse só nessa vida, somos os mais miseráveis. Jesus morreu na cruz por nós. Nos perdoa dos nossos pecados. E se você se afastar do pecado e o convidar para a sua vida, e você que já é crente, já fez isso, convidou o Senhor para viver a sua vida, você nunca mais estará sozinho. Eu quero que você guarde essa última frase. Você nunca mais estará sozinho no momento em que você entrega a sua vida a Cristo. E como você já fez isso, e você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, se você não fez isso ainda, faça. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele, porque certamente você vai perceber a sua presença. Você nunca mais estará sozinho, porque o Senhor vai estar contigo através do seu bendito e santo Espírito. Guarde com você estas palavras. Medite nelas. Vença o medo, expulse esses intrusos da sua vida e creia que o Senhor está contigo. Creia que Ele é poderoso para livrar você do coronavírus e faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se caso Ele não te livrar, nem assim você vai deixar de acreditar nele. Nem assim você vai deixar de adorá-lo. Nem assim você vai deixar de louvar o nome dele, que é precioso. Jesus é maior do que tudo na nossa vida e precisa ser assim de fato. Eu quero terminar
falando algo muito importante para vocês. No dia de ontem, se não me fala a memória, ontem pela manhã, quando o presidente da República estava saindo da sua casa, sempre tem alguém lá na porta, pessoas para falar com ele, pastores enfim, vários tipos de pessoas e também a imprensa. Todos os dias ele recebe essas pessoas ali. E, se não estou enganado, ontem pela manhã, ele recebeu alguns pastores ali. Pastores que estavam falando com ele sobre tantas coisas e dizendo que estava orando por ele, a igreja, eu não me lembro agora de qual lugar que era, qual região que era, mas que estava orando, também reclamando de algumas coisas e pedindo ajuda para algumas coisas. Naquele momento ali, eles levantaram um clamor pelo presidente, pela nação, e eles pediram ao presidente, só podia conclamar um jejum. Porque o senhor é o presidente da República, se o senhor fizer isso, todo mundo vai fazer, a igreja vai fazer, não importa o credo religioso, todo mundo vai querer fazer porque é pela nação. E ele convocou então, aí surgiu já fotos, aí já imagens, flyers aí, convidando as pessoas para um jejum no domingo. E como líder evangélico, como seu pastor, como pastor da primeira igreja batista do Parque Peraflor, eu quero fazer a minha parte. Não estou fazendo campanha política, porque vocês sabem que eu não faço campanha política, eu não procuro dizer nada sobre política no púlpito da igreja, eu nunca tive a intenção, jamais terei de receber uma autoridade política no púlpito da minha igreja. O púlpito da igreja não é para isso. Penso que não é para isso, não estou criticando, julgando quem faz, eu não vejo que eu deva fazer isso. Mas, até porque não existe campanha eleitoral agora, porque apesar de muitas pessoas estão usando isso aí para fazer suas campanhas para próximas eleições, mas eu não estou aqui fazendo campanha pró Jair Bolsonaro, nada disso, porque ele já foi eleito, ele é o presidente da República. E como democráticos que somos, ele já ganhou, então ele é o presidente, alguns gostam, alguns não gostem, muitas pessoas não gostam dele e outras gostam, enfim, eu estou fazendo um apelo aos irmãos pela nossa nação, pelo presidente da República, qualquer um que estivesse lá. Mas nessa situação, quem está lá é o presidente Jair Bolsonaro. Então eu quero convidar você, dentre tantos pastores que estão fazendo isso, estão convidando a sua igreja e o povo de Deus para orarem. Orar hoje, orar amanhã, jejuar domingo, se você pode, faça um jejum pela sua nação. Se você não pode ficar muito tempo sem comer, porque o jejum é isso, né? Você sabe disso. Se você não pode, faça o máximo que você puder. E você que pode fazer, faça. Mas durante esses dias, não só hoje, amanhã e faça o jejum domingo, mas ore durante a semana. No final da outra semana, nós teremos o domingo de Páscoa, o domingo que nós celebramos a grande vitória sobre a morte, quando Jesus ressuscita e ele vence a morte e nos dá agora a maior certeza de que um dia também, se nós tivermos descido à sepultura fria, iremos ressuscitar, porque ele ressuscitou. Então convoco você, membro da igreja do Parque, primeira igreja batista do Parque Peraflor, convoca você que vai ouvir e assistir esse vídeo pelo YouTube, que você possa pensar nisso, colocar isso na sua mente, que é algo necessário. Precisamos orar pela nossa nação. Deus é poderoso para espalhar esse vírus e mudar a expectativa de que muitas pessoas morrerão, muitas pessoas serão atingidas. Tem uma expectativa aí de talvez até o final do ano 1 milhão de pessoas podem morrer aqui no Brasil. São dados que às vezes a gente escuta por aí, e por ouvir tantas coisas eu quero pedir a vocês, vamos desligar um pouco aquilo que a gente está vendo pela televisão, pela mídia, e vamos focar, porque somos crentes em Cristo Jesus e a gente sabe que maior é o nosso Deus. Deus pode aplacar a fúria desse vírus aqui no Brasil e fazer com que as pessoas, ao passar essa crise, nós tenhamos resultados muito menores, muito aquém aquilo que está sendo perspectiva dos médicos, dos cientistas que estão estudando esse vírus e tentando acabar com ele, tentando proteger a população. Deus é maior. Deus é poderoso, irmãos. E se a igreja clamar, se o povo de Deus clamar, Deus pode mudar essa situação. Eu creio nisso. Convido a você a crer também. Nesse momento eu quero orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, orar por você que está assistindo esse vídeo nesse momento e crer que você vai colocar essas palavras no seu coração e vai deixar que o Espírito Santo fale melhor, que ele confirme isso no seu coração e que ele convença você de que você, como crente, você precisa ficar tranquilo porque o Senhor está contigo e que nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelo nosso presidente. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso como igreja. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado
por poder falar com o Senhor. Louvo o teu nome, ó Deus, porque apesar da crise que estamos vivendo, como cristãos que somos, como servos teus, como filhos teus conquistados na cruz do Calvário, nós temos, ó Deus, te levantar e levantamos um clamor a ti pela nossa nação. Levantamos um clamor a ti, ó Deus, pelo nosso presidente, por aquele, ó Deus, que tem lutado em prol das pessoas menos favorecidas desse país, que tem lutado, ó Deus, para levantar esse país e colocar no lugar de destaque que ele merece, Senhor. Somos um país de tamanho continente, somos, ó Deus, um país imenso, com tudo aquilo que pode nos trazer riquezas e sermos um país de primeiro mundo. Ó Deus, mas a nossa intenção é que tenhamos paz aqui. A nossa intenção, ó Deus, é que nesse país nós possamos ver, de fato, as tuas mãos operando aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, com o teu poder, e o poder que é tão grande, que pode, ó Deus, espalhar esse vírus e acabar com a sua fúria aqui, ó Deus, mudando e tirando, ó Deus, mudando toda a expectativa que tem os médicos e especialistas, porque tu és Deus, tu pode fazer. Nós oramos pela nação, nós oramos pelo presidente, nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão clamando a Ti por esses dias e irão continuar clamando. Clamamos a Ti, ó Deus, porque nesse final de semana as igrejas, o povo de Deus estarão orando pelo nosso presidente, pelo país. Ó Deus, aqueles que vão poder jejuar domingo também, ó Deus, que possamos fazer isso para a glória do Teu nome. Senhor, entre com as Tuas mãos poderosas, ó Deus, na vida dessa nação e muda essa nação. A gente sabe, ó Deus, que não sairemos da mesma forma que entramos nesta crise, mas, ó Deus, com certeza mudaremos o nosso pensamento, ou melhor, já mudamos o nosso pensamento. A gente sabe que assim como de uma hora para outra pode surgir algo que nos preocupa tanto como está nos preocupando esse vírus, a gente sabe que assim também será a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Portanto, ó Deus, nos ajude, nos abençoe, nos ensine a permanecer na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que abençoe cada lar, cada família que está ouvindo assistindo esse vídeo, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, este que vive e reina para todo sempre, o nosso eterno e glorioso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.